Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Com certeza, nós temos vivido muitos desafios nos últimos meses com relação à pandemia da Covid-19. Não apenas um desafio de ordem sanitária, não apenas um desafio na área da saúde, mas também um desafio econômico brutal para todas as nações que sofreram e estão sofrendo com os impactos econômicos do isolamento social, com os impactos econômicos gerados pela pandemia. Com certeza você tem vivido, ouvido, discutido esses temas aí na sua casa ao longo dos últimos meses. Nós brasileiros temos sentido medo do desemprego, da falta de dinheiro. Nós temos nos perguntado como nós vamos pagar as contas do mês, como nós vamos pagar o aluguel, como é que nós vamos manter as contas de água, de luz, telefone, internet em dia. Porque as contas continuam chegando, mas para muitas famílias houveram reduções drásticas nos ganhos familiares, houveram cortes nos salários. Além disso, muitos têm lutado com o desemprego, muitos perderam seus postos de trabalho nos últimos meses devido a todos os fatos que têm se desenrolado. E no meio de tudo isso nós nos perguntamos como a igreja deve se portar, o que a igreja pode fazer diante da escassez de recursos que nós temos vivido, o que nós podemos fazer como servos de Deus, como corpo de Jesus Cristo, quando os recursos ficam tão escassos. O único milagre relatado por todos os evangelistas, tanto os sinóticos quanto João, são as multiplicações de pães e peixes feitos por Jesus. Esses atos miraculosos, a primeira e a segunda multiplicação, esses atos miraculosos povoaram o imaginário e o coração de todos os evangelistas. E, diga-se de passagem, é um fato muito importante a questão de ser esse o único milagre que foi narrado por todos os evangelistas, inclusive por João. É engraçado a gente perceber que a primeira multiplicação dos pães e peixes, ela estabelece um padrão, um paradigma, um modelo também para a segunda. Mas há um contexto específico aqui que diz o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. O evangelista Mateus, no capítulo 14, versículo 13, está fazendo uma menção à morte de João Batista que acontece no contexto anterior. Se você ler alguns versículos, você vai descobrir que João Batista, que era primo de Jesus e também o precedeu no ministério, foi aquele que aplainou os caminhos para o ministério de Jesus. Ele havia sido preso e então foi cruelmente decapitado na prisão, no meio de uma trama muito doentia, muito nefasta. No meio de todo aquele sofrimento e no meio de toda aquela comoção pública gerada pela morte de João Batista, Jesus decide recolher-se um pouco com os seus discípulos. Então ele entra no barco e eles navegam para um lugar mais tranquilo, para que lá eles possam ter algum tempo de solitude. Só que o texto diz assim: as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Então a gente começa a ver aqui que Jesus intentava, na verdade, ter um tempo de recolhimento para chorar a morte de João Batista e também para preparar o coração dos seus discípulos para a perseguição que seria cada vez mais atroz desse ponto do evangelho para frente. No entanto, quando Jesus chega, as multidões já estão lá, elas se adiantam e vão até onde Jesus aporta o seu barco. E então o evangelista Mateus utiliza uma palavra muito expressiva no contexto da sua escrita teológica, que é a palavra compaixão. A palavra compaixão aqui, no grego, ela vem de uma raiz da palavra entranhas ou tripas, o que quer dizer que aquilo que Jesus sentia diante da necessidade das pessoas não era um mero dó, uma mera piedade, era um sentimento muito profundo, muito visceral, muito entranhado. E é justamente isso que move Jesus na direção daquelas pessoas, e o texto diz assim: Jesus teve compaixão daquelas pessoas, curou seus doentes. Então Jesus, que havia se programado para fazer um retiro espiritual,
mergulha num dia de labor ministerial brutal e incessante. Ele o faz desde a manhã até o cair da tarde. No versículo 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. É lógico que aquelas pessoas, muitas delas tinham saído de forma estabanada, esbaforida de casa para seguir a Jesus Cristo. Quando elas chegaram ali, a maioria deles não tinha muitas provisões preparadas. Alguns foram comendo o que tinha ao longo do dia. Já se aproximava a noite e então os discípulos, vendo que as pessoas estavam com fome e agitadas, pede que Jesus as envie embora para que elas possam ir até os povoados e comprar comida. Mas a resposta de Jesus é absolutamente chocante. Ele diz assim: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo de comer. E então os discípulos replicam: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Em outro lugar dos evangelhos sinóticos, nós somos informados de que quando eles dizem assim: olha, Jesus, mas não, a gente não tem dinheiro. E na verdade nenhuma fortuna seria capaz de alimentar todas essas pessoas, né? E aí, no meio de toda aquela trama, um jovem se apresenta e ele tem nas mãos 5 pães e 2 peixes. E eu fico pensando comigo algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, como é que esse jovem que tinha tão pouca comida para ele e talvez para os dele, apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixes? Como é que esse jovem teve a coragem de apresentar 5 pães e 2 peixes? Ele tinha pouco, e o pouco que ele tinha, que poderia ser o bastante para ele, ele repartiu, ele colocou aos pés de Jesus, porque no próximo versículo, Jesus diz assim: tragam-nos aqui para mim, tragam os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, deu graças aos céus, partiu os pães, em seguida deu aos discípulos e os discípulos deram à multidão. Então Jesus faz algumas coisas. Em primeiro lugar, esse jovem vem até ele com 5 pães e 2 peixes. Um ato de generosidade diante de necessidades imensas, poucos recursos, mas esses recursos foram colocados aos pés de Jesus. Então Jesus dividiu aquela multidão em pequenos grupos assentados sobre a grama, partiu o pão dando graças, colocou nas mãos dos apóstolos e dos apóstolos fez chegar até a multidão. E o desfecho da história diz assim: todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se você colocar aqui nessa conta que para cada homem havia uma esposa, um filho, uma filha, a gente pode chutar aí com facilidade, talvez 12, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas é exatamente a população da cidade de onde eu vim, de Tamonte, uma cidade inteira. Imagine você que 5 pães e 2 peixes alimentaram uma pequena cidade inteira. E houve sobra, houve abundância, sobraram muitas coisas daquela ceia. Algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto são a disponibilidade daquele jovem de compartilhar o pouco que ele tinha. O ato miraculoso de Jesus de multiplicar pães e peixes, que confirma a antiga expectativa messiânica e ecoa o milagre da multiplicação da farinha e do azeite do grande profeta do passado. Então Jesus, ele encarna essa figura profética que é capaz de multiplicar o pão ao que está faminto, que é capaz de socorrer o pobre. Mas ao mesmo tempo, a gente nota como Jesus opera muito além de todo entendimento. Para aquelas pessoas que estavam ali vendo aquele milagre, Jesus estava apenas replicando pães e peixes, ele estava multiplicando. Mas para nós que sabemos um pouquinho, um básico de física e de como funcionam as moléculas, nós sabemos que é impossível multiplicar um pão. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era criando pelo poder da sua autoridade, pelo poder da sua palavra, porque nós sabemos que matéria não gera matéria. Então Jesus criou pela sua autoridade, pelo seu poder, novos pães,
novos peixes. Jesus estava criando a realidade diante dos olhos daquela multidão, ou seja, fazendo algo que suplantava em muito a capacidade de entendimento daquelas pessoas e suplanta e fadiga a capacidade nossa de entendimento. Jesus estava ali revelando-se como o Deus que cria as coisas do nada pelo poder da sua palavra. Para aqueles que estavam ali famintos, Jesus proveu um milagre que ia muito além do que eles poderiam pensar, pedir ou imaginar. E esse texto traz luz, traz discernimento espiritual para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento em que muitas famílias têm pouco, algumas famílias têm o mínimo e algumas famílias não têm sequer o mínimo necessário. Então nós precisamos, como aquele jovem, compartilhar o pouco que temos, confiantes de que, ao compartilhar aquilo que Jesus depositou nas nossas mãos, por pouco que seja, 5 pães e 2 peixes, nós não vamos padecer necessidade, não nos faltará nada. Aqueles recursos, por poucos que sejam, serão multiplicados pela graça de Deus, multiplicados bastante para socorrer a minha casa e a casa do meu vizinho, socorrer a minha família, a família dos meus pais, socorrer a minha família, a família do meu irmão, do meu cunhado, socorrer a minha casa e a casa do meu irmão e da minha irmã, da nossa comunidade de fé. Eu gostaria de aproveitar esse devocional para dar um testemunho do que Deus tem feito aqui na nossa comunidade. Nós somos uma igreja pequena, uma igreja de bairro, uma igreja muito vibrante, muito calorosa, muito fraterna, uma igreja muito amorosa, mas ainda assim uma igreja com poucos recursos. E nesses meses de pandemia, nós temos visto miraculosamente Deus multiplicar os recursos da nossa comunidade. Através da nossa comunidade, Deus já pôde distribuir mais de 120 cestas básicas. Mais de 10 famílias da nossa comunidade já foram socorridas com cestas básicas, com alimentos, com dinheiro. Há algum tempo atrás, uma pessoa se voluntariou para fazer uma oferta em dinheiro que pudesse socorrer famílias da nossa igreja. Para a gente ter noção, uma pessoa, num ato de generosidade, abençoou 3 famílias da nossa igreja. Contas foram pagas, famílias estão sendo cuidadas. Uma das famílias mais amadas da nossa igreja pode receber uma grande oferta, generosa oferta de dinheiro, de cesta básica, de fraldas geriátricas. Então nós temos visto Deus multiplicar os nossos recursos. No meio da generosidade da nossa comunidade, no meio da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, no meio da disposição de doar 10, 50, 100, 70 reais para as causas de cuidado dos nossos, nós temos visto Deus fazer milagres. A gente tem ligado para todas as famílias da nossa igreja ao longo dos últimos meses e nós ficamos muito felizes de ouvir das famílias que nós estamos monitorando: pastor, graças a Deus nós estamos providos aqui. A cesta básica chegou aqui em casa, o dinheiro chegou aqui, a doação que foi feita chegou aqui e nós estamos caminhando, tem comida na nossa geladeira, nossas contas estão pagas, tem água, tem luz, tem teto. Glória a Deus. Glória a Deus pela generosidade da igreja. O meu pedido para você, no final da nossa reflexão bíblica, faça você parte da nossa comunidade ou não. Se você é da nossa comunidade, está nos ouvindo, eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu glorifico porque de todo o nosso quadro de funcionários nós não precisamos demitir ninguém nos últimos meses, nós temos honrado fielmente os nossos compromissos financeiros. Nada tem faltado na casa do Senhor porque você tem sido fiel na gestão dos dízimos e das ofertas. Nós temos mantido um auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, de reformas, o músico profissional, o staff de música da nossa igreja. Nós temos sustentado 4 seminaristas, nós temos sustentado um bacharel de tempo integral, um pastor de tempo integral, um missionário. Nós temos sustentado o nosso projeto social, nós não cortamos o nosso projeto social. Tudo isso tem sido feito graças à sua fidelidade, graças à sua generosidade, graças ao fato de que você tem sido fiel na gestão daquilo que Deus colocou nas suas mãos.
E, sobretudo, nada tem faltado às famílias da nossa comunidade. Irmãos generosos têm doado até parte do seu ticket de alimentação para que famílias sejam socorridas. Irmãos generosos têm ligado para mim, para outros membros do conselho, dizendo assim: olha, pastor, se tiver alguma necessidade, eu quero socorrer, eu quero ajudar, eu quero atender. Então, esse milagre da multiplicação de pães está ocorrendo justamente debaixo dos nossos olhos. Justamente debaixo dos nossos olhos, Deus tem provido a nós, uma igreja pequena, com poucos recursos, a graça maravilhosa de partilharmos aquilo que nós temos num ato de amor, num ato de comunidade, num ato de fraternidade, num ato de comunhão, de que nós estamos andando juntos no Evangelho e nós temos visto o Senhor multiplicar os nossos recursos. Então, glória a Deus pela sua vida. Se você não é da nossa comunidade, eu gostaria que você pudesse se lembrar de que em todo tempo e em todo lugar existe alguém próximo de nós que nós podemos ajudar e que nós podemos socorrer com os nossos recursos. Existe sempre alguém perto de nós que nós podemos ajudar e suprir com os nossos recursos. A gente tem conversado muito aqui nos nossos vídeos. Leve a paz, leve a palavra, leve o pão. Leve uma palavra de paz, uma palavra que pacifica, uma palavra que tranquiliza o coração. Leve a palavra de Deus, leve o Evangelho de Jesus Cristo, que é a única esperança certa e segura que nós temos nesses dias tão atribulados. Leve o pão, compartilhe o que Deus colocou nas suas mãos. E você vai ver que, a semelhança daquele jovem que compartilhou o pouco que tinha e recebeu muito mais por meio de um milagre da provisão, você e eu experimentaremos um milagre de provisão na nossa vida. Com certeza, nós poderemos dizer como salmista: eu fui jovem, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Nós poderemos professar essa palavra, nós vamos nos apropriar dessa verdade no final de tudo isso. Mas, sobretudo, nós sabemos que nada nos faltará, que nunca nos faltará o pão, nunca nos faltará a provisão financeira, porque o Deus que faz o maior é capaz de fazer o menor. Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Todo aquele que comer de mim jamais terá fome novamente. Eu sou a água viva. Aquele que vem a mim e bebe jamais terá sede novamente. Ou seja, a maior provisão de Deus para nossa despensa espiritual, a maior provisão do Pai para o nosso armário, para a nossa despensa do coração, é Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor, aquele que rendeu o seu corpo na cruz do Calvário, sofrendo a penalidade pelo nosso pecado, aquele que derramou o seu sangue, derramou sua vida em nosso lugar. Jesus é a provisão maravilhosa de Deus para as nossas necessidades eternas. Se você confia que Deus já proveu para as necessidades eternas da sua alma, então você não tem outra alternativa a não ser crer que Deus proverá para as nossas necessidades temporais. Eu te desafio a exercitar a sua fé. Eu te desafio a ficar descansado, não num falso comodismo, não num triunfalismo heróico, mas numa humildade de saber que Deus sabe, o Pai sabe de tudo que nós precisamos, antes que nós possamos até pedi-lo, como Jesus nos garantiu no Evangelho de Mateus capítulo 6. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa encorajar você a continuar sendo fiel em cada centavo que Deus colocou na sua mão nesses tempos de pandemia. E, sobretudo, que isso possa te estimular também a um ato de humildade, de pedir ajuda. A quem pede, lhe será dado. Essa é uma lição de Jesus, que nós muitas vezes aplicamos apenas no campo da oração, mas que vale também para a vida de comunidade. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, se você tem passado por alguma necessidade, não hesite em entrar em contato conosco. Não hesite em pedir ajuda. Nós estamos prontos para ajudar. Muitos irmãos da igreja estão prontos a ajudar na medida das nossas possibilidades, para que nada falte no meio do povo de Deus, nada falte na vida dos nossos vizinhos que ainda não conhecem a Deus, nada falte na vida daqueles a quem Deus nos enviar para abençoar. Que Deus te abençoe, Deus continue encorajando o seu coração
e que você continue sendo uma bênção, uma bênção. Leve a paz, leve o pão, leve a palavra. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.